Eu passei 100 dias no Terraria Master Mode apenas com a classe de Ranged, o que significa que eu não posso usar nenhuma outra arma sem ser as da classe. E esse vídeo foi uma experiência muito legal de fazer, porque foi a primeira vez que eu joguei de Ranged. Então já pega sua pipoca e se prepara para uma aventura épica e incrível. E iniciando mais uma grande aventura, só que dessa vez com a classe Ranged. E sim, é a primeira vez que eu vou jogar com essa classe em todos os meus anos de Terraria. Então esses 100 dias foi um pouquinho complicado pra mim, porque eu não fazia muita ideia de como progredir. Mas no final deu tudo certo. E como o desafio é jogar apenas de Ranged, eu joguei a espada inicial fora, porque a gente não vai poder usar ela. Então eu fui logo pegar algumas madeiras pra gente já fazer nosso primeiro arco pra conseguir se defender, pelo menos nesse começo de jogo. E com o nosso arco já feito, faltava agora as flechas, né? Porque senão a gente não vai conseguir dar dano em ninguém. Então eu fiz um buraco ali pra baixo rapidinho pra gente conseguir pegar algumas pedras pra assim fazer as flechas. E com elas prontas a gente já tava preparado pra começar a nossa exploração. E logo à nossa direita, bem perto do spawn, eu acabei encontrando uma caverna na montanha. E é sempre muito bom achar uma, porque normalmente na maioria das vezes sempre vai ter um baú te esperando lá. E não deu outra. Um pouco mais pra baixo eu acabei encontrando nosso primeiro baú. E dentro dele tinha apenas um banquinho, que vai fazer a gente dar pulos mais altos. Porém, logo depois eu encontrei mais 2 baús, e dentro do primeiro tinha um guarda-chuva que vai ajudar a gente a não tomar dano de queda, e no outro tinha apenas algumas poções e um boomerang que a gente não vai poder utilizar. E logo do lado desse baú eu acabei encontrando uma casa abandonada. Essa caverna realmente estava bem recheada de loot, mas como nem tudo são flores, não tinha nada de útil para nossa classe dentro desse quarto baú. Então eu decidi sair dali de dentro para ir procurar o bioma de Carmim, porque lá a gente vai conseguir uma arma muito boa pro começo do nosso jogo. E por sorte eu acabei encontrando rapidinho o deserto, que também vai ser bem útil mais pra frente. E depois de andar aí por mais alguns minutos, eu acabei finalmente encontrando o bioma de Carmim. E bem, como sempre aí, eu acabei indo de Vasco logo depois de encontrar ele. Mas como o homem aqui não desiste, eu logo voltei pra lá pra gente completar nossa primeira missão. Eu entrei correndo na primeira caverna que eu achei e consegui achar um coração, que é o nosso objetivo. Mas como se já não bastasse todos os mobs me perseguindo e estando no Master Mode, a gente tem um outro grande inimigo, a minha burrice crônica. Eu consegui literalmente me prender e me explodir sem querer. E nessa hora eu quase fiquei maluco da cabeça, mas eu voltei lá mais uma vez na força do ódio. E aí finalmente eu consegui o que eu queria, que é o coveiro. E pra quem não sabe, é o primeiro drop de qualquer coração que você quebrar no Crimson. Então se você estiver jogando de Ranged, é um bom lugar pra você começar com uma arma melhor. Então agora bem equipado, eu decidi começar nosso processo de mineração. Desci novamente na caverna e acabei encontrando um pouco de topázio, prata e um pouquinho de chumbo. E também acabei encontrando outra casa abandonada, e nessa casa finalmente conseguimos um item decente, uma pulseira da regeneração, que é sempre muito útil. Bom, e voltando pro spawn, como sempre, eu decidi já fazer a nossa casa. E esse é um processo aí que eu sempre passo boas horas fazendo. Porém, dessa vez eu queria fazer algo mais temático, então eu tive a ideia de fazer tipo uma torre, porque é normalmente onde os arqueiros ficam. Bom, nem sempre, né? Mas vocês entenderam. E fazer essa torre demorou um pouquinho mais do que eu esperava, mas no final eu curti bastante o resultado. E no meio da construção acabou praticamente todos os meus materiais. Então eu decidi que eu tinha que dar uma farmadinha bem rápida e um pouco de pedra e madeira. Mas antes disso eu fiz uma picareta e um arco de prata. Então eu fui lá ficar alguns bons minutos farmando pedra, que todo mundo sabe que é a coisa mais divertida do mundo, né? E esse foi o resultado da nossa casa desses 100 dias. Eu curti bastante, porém eu não tinha muita ideia do que colocar no interior da casa. Então eu fui decorando ela ao longo do vídeo. Mas já aproveita e comenta aí o que você achou dessa casa. E finalizando ela, já começou a aparecer os NPCs iniciais. E o mais importante, que é o comerciante de armas, ele vai ser aí nosso melhor amigo por um bom tempo. E agora nosso novo objetivo é ir pra neve tentar encontrar um Straknator, pra assim a gente finalmente conseguir a nossa primeira armadura. E no meio do caminho eu acabei dropando o pet Spiffo mais uma vez. E isso é muito doido, porque ele é bem raro e já é o segundo vídeo que eu dropo ele. Agora aí a gente vai ter um amiguinho acompanhando a gente. E achando a primeira caverna na neve, eu acabei pegando algumas moedinhas e depois fui descendo um pouquinho e fui achando aí diversos cristais de coração, e sempre tomando cuidado pra não passar de 200 de vida, pra gente aí não ter nenhuma surpresa com algum boss aparecendo ou alguma invasão. E não demorou muito pra gente achar a primeira casa abandonada. E no primeiro baú tinha um patins de gelo, já facilitando bastante o progresso da Terra Spark. E na segunda
segunda casinha que a gente achou, dentro do baú tinha um canhão de bola de neve, que é uma arma até que boa pra nossa classe, pelo menos no começo do jogo. E na terceira casinha, finalmente conseguimos o nosso extrator. E agora a gente precisa ir direto pro deserto farmar alguns fósseis. E esse processo acaba sendo bem rápido, já que os fósseis sempre vêm em muita quantidade. Então eu peguei o suficiente pra gente começar a farmar no extrator. Assim, finalmente completando a nossa primeira armadura, que é a armadura de fóssil. E com o dinheiro que eu consegui fazendo tudo isso, eu aproveitei e comprei a Mini Shark. Agora a gente estava praticamente preparado para enfrentar os primeiros bosses. Porém, antes eu precisava completar os 400 de vida e fazer a nossa arena. E depois de dar uma farmada bem rápida nos cristais de vida, eu também acabei encontrando outra casa abandonada. E dentro do baú dela tinha as garras. Agora a gente pode aí ficar se pendurando pela parede. Então, já de volta em casa com nossos 400 de vida, vamos começar o processo de construção da nossa arena. E logo depois que eu terminei a arena, começou uma invasão Goblin. E com isso eu consegui dar uma farmadinha nela e acabei dropando um arpão, mas tirando isso, nada demais. E depois de derrotar a invasão, eu parti direto pro Carmim para craftar o spawn do King Slime. E com ele feito, eu queria ter só um pouquinho mais de certeza que a gente ia derrotar ele de primeira. Então eu fui atrás de Carminita para fazer a magia luminescência, que é um acessório extremamente bom e vai ajudar a gente bastante aí na luta. E com a magia luminescência feita, tudo que a gente precisava fazer é invocar o nosso primeiro boss. E com tudo pronto, bora lá! E como sempre aí, uma luta bem fácil, eu acabei nem tomando dano. E no seu drop, infelizmente, não veio a montaria, mas a gente recebeu o petzinho aí que eu acho bem fofo. Então, nesse mesmo dia, eu esperei ficar de noite pra gente enfrentar o olho do Cthulhu. Com o olho derrotado, a gente conseguiu o escudo do Cthulhu, que é um item quase indispensável para todas as classes. Ele facilita bastante aí na luta contra o cérebro. Bom, e agora nosso objetivo atual é encontrar o Inventor Goblin, já para a gente ir adiantando algumas coisas que a gente precisa fazer, como por exemplo a Terra Spark. Então eu fui logo dar uma explorada nas cavernas. E chegando lá eu acabei encontrando algumas casas abandonadas, que me deram alguns acessórios um pouco melhores. Como por exemplo a nuvem na garrafa, que eu tava procurando. É um acessório muito útil no começo do jogo, principalmente para nossa classe. Mas tirando isso, eu acabei não encontrando nada. Passei um bom tempo aí procurando o inventor, mas ele não aparecia de jeito nenhum. E eu já não sou uma pessoa muito paciente, então eu decidi sair da caverna e ir logo fazer nossa arena para derrotar o cérebro. E chegando na caverna do Carmim para fazer a arena é sempre um processo muito chato, mas com tudo pronto, bora lá!
E com ele derrotado e abrindo seu loot, acabou vindo aí o Cérebro da Confusão, que é outro acessório quase indispensável pro pré-hard mode. E quando eu voltei pra casa, eu acabei trocando de armadura. Eu fiz a armadura de Carmim, que no geral é um pouquinho melhor que a de Fóssil. Feito isso, agora a gente tem um novo objetivo: se aventurar pela jungle, em busca de fazer a nossa arena pra derrotar a Queen Bee, que é um dos bosses mais importantes nesse momento do jogo, porque só com ela a gente vai conseguir derrotar o Parede de Carne facilmente. E eu dei sorte, logo no primeiro buraco que eu fiz, eu acabei caindo direto em uma colmeia. Então eu praticamente nem precisei procurar. E como normalmente toda colmeia é pequena, eu decidi fazer uma arena melhor pra gente derrotar a Queen Bee sem problema nenhum. Então eu saí literalmente explodindo tudo, com vários explosivos pra depois começar a fazer a nossa arena. E quando eu tinha acabado de finalizar ela, apareceu aí o Senhor Inventor Goblin, que eu fiquei muitas horas procurando ele igual um idiota pra ele aparecer simplesmente na nossa cara. E na mesma hora que eu soltei ele, começou uma lua de sangue. Então eu voltei pra nossa casa pra dar uma farmadinha, porque essa lua de sangue chegou no momento perfeito que eu precisava dela. E derrotando os zumbis dela, eu consegui dropar o colar de dente de tubarão. E esse acessório é perfeito nesse momento do jogo. Então depois de passar a noite, eu fui direto derrotar a Queen Bee. Com ela derrotada e abrindo seu loot, veio o Abelharco, que era nosso principal objetivo, porém eu precisava de mais drops dela. Então eu voltei pra lá e derrotei ela mais algumas vezes, porque a gente precisa dos outros loots também. E mais pra frente também a gente vai precisar conseguir bastante granada de abelha. Então é bem importante dar uma farmada na Queen Bee nesse momento do jogo. E abrindo os loots que eu consegui, acabou vindo aí o Favo de Mel, que era o item que eu precisava, porque com ele a gente consegue juntar com o nosso colar de dente de tubarão, assim fazendo finalmente o colar de ferrão, que é um acessório aí muito bom. E agora com esses novos acessórios e o nosso arco, a gente tá preparado para derrotar até mesmo Parede de Carne. Mas antes, como sempre, esse é o momento perfeito pra gente fazer a casa dos Pylons. E é sempre uma dica aí que eu dou pra vocês em todos os vídeos: façam elas antes do hard mode, porque depois fica muito mais difícil e muito mais chato de fazer elas por causa dos mobs. Então eu fui direto fazer aí as nossas 4 casinhas que faltavam. Bom, e basicamente foi esse o resultado das casinhas. Eu particularmente gostei bastante. Eu sempre tento pegar aí alguma inspiração na internet pra deixar o mais bonitinho possível, porque pra mim construir nesse jogo é extremamente satisfatório e é uma parte que eu sempre curto bastante fazer. Então eu sempre gasto bastante tempo fazendo as casinhas. Porém, agora nosso próximo objetivo é fazer a arena pra derrotar o Skeletron, que é o nosso próximo grande boss. Então sem muita enrolação eu já fui direto pra lá. E chegando lá eu fiz nossa arena bem rapidinho, mas eu ainda precisava terminar de buildar os nossos
nossos acessórios. E pra isso eu ainda precisava das botas de Hermes, que eu não tinha achado até agora. E eu até que perdi um tempinho aí procurando ela, mas quando eu finalmente encontrei, eu já voltei pra casa e com isso eu consegui juntar as duas botas, fazendo aí as botas espectrais. E agora com isso só faltava a gente ir lá e derrotar o nosso próximo boss. E eu fiquei realmente aí muito impressionado com a velocidade que eu derrotei ele. Ranged realmente é uma classe aí extremamente forte contra esses bosses do começo, principalmente usando algumas tatiquinhas. Bom, e depois disso eu já fui direto pra dentro da dungeon, porque a gente precisava urgentemente pegar alguns itens, como por exemplo o escudo de cobalto, que não demorou nada pra encontrar ele, foi aí eu acho que no segundo baú. E logo depois de pegar o escudo eu acabei encontrando a arma, que é uma boa arma aí pra gente usar mais pra frente. Bom, e depois disso eu fiquei um tempinho aí farmando alguns mobs porque a gente precisava de bastante osso, porque a gente vai usar eles pra fazer a nossa próxima armadura. E com tudo farmado a gente conseguiu finalizar finalmente a nossa próxima armadura, que é a armadura de osso. Então tudo que a gente precisa fazer agora é o Hell Elevator e finalmente conseguir enfrentar o parede de carne pra ir pro hard mode. Então eu fiz uma pequena decoração aí do lado da nossa casa e fui direto explodindo tudo, pra gente fazer o Hell Elevator da forma mais fácil e rápida possível. E chegando lá, a primeira coisa que eu fui fazer foi ir procurar o Arco do Inferno. E novamente, pra minha sorte, eu acabei encontrando ele no primeiro baú que eu abri. Então logo depois de pegar ele, eu já fui direto fazer a nossa ponte grandona aí pra gente enfrentar o parede de carne. E utilizando as granadas de abelha, literalmente não tem como perder essa luta. Voltando pra casa e abrindo loot, acabou vindo aí o fuzil e infelizmente não veio o emblema que a gente precisava. Então eu já fiz logo a picareta derretida e fui direto fazer aquele processo que todo mundo ama, que é abençoar nosso mundo com os minérios do hard mode. E partindo dali eu já fui direto fazer nossa mineração, pegando paládio, depois com a picareta de paládio, pegando oricalco e por fim aí pegando a adamantina. E com a adamantina o suficiente eu finalizei aí a nossa armadura. E também aproveitei e já fiz a repetidora, que é uma arma aí muito forte pro começo do hard mode. E depois disso eu fui procurar direto o bioma de Shimmer, obviamente pra gente conseguir fazer as nossas conversões. E é sempre bem tranquilo achar ele, porque ele sempre fica entre a jungle e a praia. Então cavando no lugar certo, eventualmente eu acabei encontrando ele. E lá eu já joguei nosso emblema pra gente conseguir o emblema do atirador. E também acabei jogando um cristal de vida pra gente conseguir o cristal vital, que pra quem não sabe ele te dá um buff permanente de regeneração. Então eu recomendo aí bastante você sempre achar o bioma de Shimmer. E depois disso eu voltei pra nossa casa, no deserto, e acabei comprando a espingarda com o comerciante, porque agora a gente precisa fazer a Onyx Blaster. Então eu desci na caverna do Carmim e comecei a farmar um pouco, porque lá a gente vai conseguir a Ichor pra fazer as flechas e também os materiais necessários. E com tudo pronto, eu voltei pra nossa casa e já finalizei a Onyx Blaster, que vai ser aí de grande ajuda pra gente no hard mode. Depois disso eu fui fazer o que eu sempre faço em todo vídeo de 100 dias, que é a nossa farm de invasões, porque a gente precisa da montaria do holandês voador, justamente
justamente por ela voar infinitamente. A gente consegue aí com isso liberar 2 slots de acessórios, porque voando infinitamente a gente não precisa de uma asa nem da bota, porque a gente só vai voar por aí. Então no mesmo dia eu invoquei a invasão pirata e comecei o farm, em busca da nossa marca negra. E com ele derrotado eu tive a maior sorte da minha vida, veio de primeira aí a marca negra. E agora nosso objetivo era finalizar alguns acessórios que ainda faltavam. Então eu fui no bioma consagrado e fiz aquela farm perfeita que praticamente dá todos os itens que a gente precisa. Eu sempre recomendo aí todo mundo fazer essa farm também. Então depois de passar um bom tempo farmando, eu consegui o que eu queria, que era todos os itens para finalizar o Ink Shield. E com ele e a aljava mágica a gente já tava com acessórios muito bons. E o que a gente precisava realmente agora era fazer os mímicos consagrados para ir atrás do arco de Dédalo. E no primeiro que eu derrotei acabou não dropando, mas já no segundo veio aí o nosso arco. Com isso a gente já estava preparado para enfrentar o Destroyer. E com ele derrotado a gente consegue fazer aí bastante coisa. Então eu fui direto pra praia farmar tubarão e com as barbatanas o suficiente a gente conseguiu fazer aí a Mega Shark. E eu aproveitei e fiz também a repetidora consagrada. E como tava de dia eu fui dar uma dormidinha aí esperando o dia passar pra gente finalmente enfrentar o Skeletron Prime. E logo depois de derrotar ele, sem enrolação, eu fui direto enfrentar os Gêmeos.
E com os 3 mecânicos derrotados, a primeira coisa que eu fiz foi ir derrotar o Parede de Carne novamente, para assim a gente conseguir pegar mais um emblema e fazer o emblema do Vingador. Com ele feito, eu também aproveitei e fiz o machado picareta com as barras consagradas, e fui direto pra jungle minerar clorofita, assim para fazer a nossa armadura. Voltando para casa, eu finalizei aí nossa armadura de clorofita e também aproveitei e fiz a besta de clorofita, que é uma arma bem forte. Depois de fazer ela, eu voltei de novo pra jungle, só que dessa vez foi para farmar a fruta da vida, para fechar nossos 500 de vida. Mas no meio do processo eu acabei encontrando aí o bulbo da Plantera, então full life eu aproveitei e fiz uma arena rapidão, e fui direto enfrentar ela. E derrotando a Plantera, eu voltei pra casa e comecei a fazer um bioma artificial de cogumelo na superfície. E isso porque a gente precisa do NPC Trufa, porque ele vem de um item muito importante pra gente fazer a nossa próxima armadura, que é a última antes do Moonlord. E não demorou muito pra ele aparecer, então eu fui lá e já comprei um martelo automático com ele. Com isso a gente vai conseguir transformar as nossas barras de clorofita em barras de cogumelita. Mas pra pegar as barras de clorofita eu tive que voltar no Shimmer e jogar toda a minha armadura lá dentro. Com isso o Shimmer vai destransformar minhas armaduras e vai me dar as barras de clorofita que eu utilizei nelas. Assim eu tinha os itens o suficiente para fazer as barras de cogumelita e finalizar a nossa armadura. Agora nosso próximo objetivo é pegar a ectoplasma dentro da dungeon, pra gente conseguir fazer 2 eventos, a lua de abóbora e a lua congelada. Então eu fui lá e fiquei um tempinho farmando. Depois de conseguir pegar os ectoplasmas necessários, eu voltei pra casa e peguei as abóboras que eu plantei. E depois disso eu já fui direto pro evento. E com o arco de Dédalo, esses eventos ficaram muito fáceis, até mesmo pra derrotar os bosses deles. Porque pra você derrotar esses eventos é bem fácil, basta você ficar desviando dos ataques aí sem segredo. Então no primeiro evento eu já consegui dropar a nossa vassoura da bruxa, que na minha opinião é a melhor montaria do jogo. Além de voar infinitamente, ela é extremamente rápida. E no dia seguinte eu já invoquei a lua congelada. E nesse segundo evento, meu objetivo era pegar a metralhadora giratória. Então eu fiz praticamente a mesma estratégia e pra minha felicidade eu acabei dropando ela bem rápido. E agora com ela, que é uma das armas mais fortes pra nossa classe, eu tava preparado pra enfrentar o Duke Fischl. Então eu voltei pro bioma de cogumelo nas cavernas pra pegar o verme da trufa. E depois disso eu fui direto enfrentar ele. E com ele derrotado e abrindo seu loot, acabou vindo aí o que a gente precisava, que era o Tsunami, um dos arcos mais fortes do jogo. Então depois de pegar o Tsunami, eu fui direto pra derrotar o Golem na jungle. E como sempre, essa luta aí não teve nem graça, rapaziada, extremamente fácil como sempre. Eu derreti ele com o nosso novo arco. E logo depois de enfrentar o Golem, eu fui direto pro cultista.
E com o Cultista derrotado, como sempre, aí uma luta muito fácil, porém é a luta que eu acho mais bonita dentro do jogo. E depois disso eu fui direto derrotar os pilares. O primeiro, obviamente, o pilar do Vortex, pra gente conseguir finalmente fazer a nossa última arma. Derrotando ele e chegando em casa, eu finalmente finalizei as últimas duas armas que faltavam, a espingarda do Vortex e o fantasma. E com isso eu tava preparado para enfrentar os outros 3 pilares. E por fim, a desgraça certa se aproxima. Chegou finalmente o momento de derrotar o Moonlord. E finalmente a nossa aventura chegou ao fim. E como marco final, a gente completou a última armadura de Ranged. E mais uma vez, obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Esse tipo de vídeo dá uma trabalheira danada, então por favor não esquece de dar o like e se inscrever. E se você chegou até aqui, comenta Arco, assim eu vou saber que você curtiu o vídeo até o final. E mais uma vez, obrigado e até a próxima, rapaziada.